Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui, em especial a da professora Luciana Loponte, que é nossa colega da FACED, do PG de Educação também, e coordenadora do CEP da URGS, que aceitou de pronto falar com a gente sobre esse processo de submissão das nossas pesquisas à apreciação ética, que é um assunto que a gente sempre tem muitas dúvidas e a gente estava precisando muito ter essa conversa. Também gostaria de agradecer o Dante teve a ideia da organização do fórum e acho que está sendo providencial assim, a gente ter esse espaço para se encontrar e conversar sobre temas que interessam para toda a nossa comunidade acadêmica, né? Para os colegas professores, para os nossos discentes e para os nossos colegas técnicos, servidores técnicos também. Então, vou fechar meu microfone e deixo tudo contigo, então, Luciana. Também. Seja bem-vinda à nossa casa tão próxima da FACED, o PPG Edu também. Que bom que a gente possa se encontrar logo, né, presencialmente. Com certeza. Obrigado, professor. Tá bom. Então, pessoal, boa noite para todos e todas. Vocês podem se manifestar no chat, fazer algumas questões ali, a gente vai conversando. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né, da Gabriela, do Dante, enfim, né, dos professores. Eu participo do Comitê de Ética e Pesquisa da URGS já há uns 5 anos e desde março desse ano eu, né, me tornei coordenadora, né, substituindo a professora Maria da Graça, da enfermagem, que ficou também bastante tempo no CEP. Então, eu estou coordenando o CEP e a minha coordenadora substituta é a professora Patrícia Daldonto. Então, a nossa intenção realmente é fazer essa conversa mais próxima, né, dos programas de pós-graduação, a gente conseguir estabelecer na URGS uma cultura de ética na pesquisa, né. Então, com esses convites, na medida do possível, a gente vai atender, né, ou vai ser eu, ou vai ser outro colega, para que a gente possa estabelecer essa conversa e que se entenda, né, todo esse processo de ética da pesquisa e que se perca o medo também, né, do que é o CEP, parece, né, um pouco eu estou aqui para dizer que não somos um bicho-papão, né, e que a gente quer colaborar e o fato de eu estar aqui também reforça o caráter pedagógico do nosso CEP, né. O CEP da URGS é um CEP, uma comissão bastante plural, nós avaliamos projetos da maioria das unidades da URGS, da área das ciências humanas, sociais, pesquisas clínicas, né, da área da saúde. Então, o fato de eu, uma professora da área da educação, da área de arte e educação, estar coordenando o CEP também indica dessa pluralidade e da ideia de acolher as diferentes pesquisas nas suas peculiaridades. Então, assim, o que eu planejei? Eu vou fazer uma discussão maior, mais ampla sobre o que significa ética em pesquisa na educação, especificamente na educação, e depois algumas questões bem pontuais, que é isso do processo de submissão e tal, que eu sei que são as dúvidas de vocês, a Gabriela me passou algumas dúvidas, e aí vou responder pontualmente e vocês podem me perguntar. Mas eu acho importante, antes de fazer responder as questões mais pontuais, falar um pouquinho sobre essa questão de ética na pesquisa e a importância da gente contemplar essas questões nas nossas pesquisas. Tá? Então, se vocês podem fazer alguma questão ali no chat, eu estou conseguindo ver aqui. Tá? Então, primeiro, assim, o que vocês sabem sobre ética em pesquisa? Né? Um pouco para a gente pensar. O que vocês pensam, né? Ética em pesquisa. Vocês veem o CEP como mais uma instância burocrática que vai atrapalhar nossas pesquisas, o andamento dos nossos trabalhos, enfim. O que se pensa sobre ética
na pesquisa. Então, um pouco chamo vocês a essa reflexão. E eu queria que vocês, quem tiver, puder apontar o celular para esse código aí, vai ter uma enquete, e eu vou compartilhar aqui também o link que eu queria que vocês preenchessem, tá? 3 palavras sobre ética em pesquisa. O que quando vocês ouvem ética na pesquisa, o que vocês pensam? Então, vocês podem fazer, não precisa colocar nome nem nada, as primeiras palavras que vierem à cabeça, tá? Pode apontar o QR Code aí para esse, né, o celular para esse código aí, ou clicar naquele link, tá? É uma enquete pequena. E ao final eu volto para essa enquete, o resultado da enquete eu mostro para vocês depois, tá? Então, vou pedir para vocês responderem. São 3 perguntas, 3 palavras-chave, tá? Logo eu volto, ao final eu volto para elas, para ver o resultado. É um pouco para a gente ficar pensando, né, sobre as questões de ética em pesquisa. E aí eu trouxe algumas notícias recentes, né, que talvez todos vocês possam ter tido contato, ter ouvido, enfim, né. Nós estamos há 1 ano e meio numa pandemia, estamos todos nas nossas casas, trabalhando de casa, né. Muitos de nós já fomos vacinados a primeira dose, estamos envolvidos com, né, essa discussão sobre medicamentos, testes, vacinas que funcionam, que não funcionam, enfim, né. O que a gente ouve no meio disso tudo? Algumas notícias como essas, né. A Xuxa defende teste de medicamentos em presidiários e é criticada nas redes sociais. Então, uma questão, assim, séria de ética, né? Bom, essa ideia de que eu posso testar o medicamento para pessoas que estão privadas de liberdade. Ou CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde, avalia que tratamento com cloroquina nebulizada desrespeita normas de ética clínica no Brasil. Então, alguns procedimentos com cloroquina que foram realizados aqui no Rio Grande do Sul, em outras partes do Brasil, e que não passaram, pesquisas que não passaram por comitê de ética, né? E que foram experimentos feitos pelos médicos de forma sem respaldo maior. Ou pesquisa não prova redução de internações por Covid com ivermectina. Então, são várias questões envolvidas com a pandemia e com a busca de solução para a pandemia, que são as vacinas, as medicações, que envolvem questões de ética na pesquisa. Outras situações, assim, se a gente vai ver um histórico da ética na pesquisa, por exemplo, nos anos 50, na Suécia, foram feitas pesquisas com pessoas portadoras de deficiências mentais, por exemplo, estudos sobre efeitos do açúcar nos dentes durante 4 anos. Imagina o estrago feito nos dentes de algumas pessoas que não tinham, pessoas vulneráveis que não poderiam dizer algo, né, sobre esse medicamento. Ou crianças deficientes que receberam vírus da hepatite. E os experimentos feitos pelos nazistas, né, em judeus, que também são notórios, né. Então, o julgamento de Nuremberg sobre atos e experimentos médicos praticados com judeus durante a Segunda Guerra foi um marco na discussão de ética na pesquisa no mundo, né. Então, um pouco só para a gente pensar algumas situações que já aconteceram e que ainda acontecem envolvendo ética na pesquisa e que mostram a importância de ter alguma regulamentação, alguma parâmetro, né, para as pesquisas, para a questão de ética na pesquisa. No Brasil, então, essa discussão, né, de ética em pesquisa com seres humanos é regido pelo sistema CEP-CONEP, né? A CONEP, a Comissão Nacional de Ética na Pesquisa, está vinculada ao Ministério da Saúde e coordena os comitês de ética e pesquisa no Brasil.
Esses comitês de ética estão em universidades, em hospitais, em secretarias de saúde, muitas vezes, estão em vários lugares. E esse sistema que coordena, né? Então, nós temos o CEP-URGS, que já tem, acho que uns 20 anos, agora não me lembro a data que foi criado o CEP, né? E os principais resoluções que regem a ética na pesquisa com seres humanos no Brasil são duas. A resolução 466, de 2012. Sim, eu vou falar sobre isso. Eu estou chegando lá, não se preocupe. Mas é importante que vocês entendam, né? Então, a Liane está perguntando, nós teríamos que saber quais os tipos de pesquisa de educação. A grande pergunta é, eu preciso passar no CEP ou não? Calma que eu já chego lá. Mas é importante que vocês entendam, né? Como isso está regido, regulamentado, tá? As duas resoluções, 466, de 2012, e a 510, de 2016. A 510 é a resolução principal relativa à questão das pesquisas em ciências humanas e sociais. E a educação principal também, né? Está contemplada aí. As resoluções, elas sempre se voltavam mais às pesquisas clínicas, principalmente na área da saúde, então não é por acaso que a CONEP está vinculada ao Ministério da Saúde, não ao Ministério de Ciência e Tecnologia ou ao CNPq, que também é uma reivindicação antiga, né? A 510 surge diante da reivindicação das associações ligadas às ciências sociais, à educação. Então, assim, a ANPED, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, foi uma das associações também que pressionou por ter uma legislação específica para a área das ciências humanas e sociais, que tivesse um olhar para as ciências humanas e sociais. Então, uma das coisas que a gente diz no CEP, se as pessoas lerem a 510, interpretar a resolução 510, metade dos problemas em área da pesquisa está resolvido e vai saber como submeter e os cuidados que tem que ter. A 510 é muito explícita. Ela tem algumas questões que não foram resolvidas, né? E isso é uma reivindicação antiga, mas ela já começa a flexibilizar alguns critérios e formas de submeter os projetos, né? Então, principalmente na área da educação, a 510 é muito importante, né? Porque ela já prevê mudança em relação a formas de obter o consentimento do participante, por exemplo, né? Que podem ser de diversas maneiras, então, levando em conta as peculiaridades das pesquisas da área das ciências humanas e sociais, incluindo a área da educação. O que eu quero falar para vocês, antes da gente entrar nesses detalhes que eu sei que vocês querem saber, né? A importância da formação nossa como pesquisadores da área de ciências humanas e da educação em relação à ética. Por isso que essa conversa aqui ela é muito importante, né? E pensar essas tensões entre a formação e a normatização, né? Então, o sistema CEP-CONEP, que é isso que eu falei, Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, a CONEP tem investido muito na comunicação, que é algo que a gente quer investir aqui no CEP, né? Agora nós vamos atualizar nosso site, que está para que ele seja mais amigável, né? Para que as informações sejam facilmente encontradas ali, e que a gente possa comunicar melhor com os pesquisadores da URGS, né? Então, a CONEP tem investido muito nessa comunicação. Eles têm um Instagram, que eu sugiro que vocês, quem tem Instagram, enfim, que siga essa conta, esse perfil que chama Ética em Pesquisa, porque eles estão trazendo seguidamente muitas informações sobre a questão da ética em pesquisa, né? Procedimentos, tem cursos que dá para fazer, agora eles têm um podcast, cada semana eles lançam um tema, né? Diz assim, ó, como fazer um TCLE, um termo de consentimento livre e esclarecido, os direitos dos participantes da pesquisa, enfim,
especificidades das pesquisas da área de ciências humanas. Então, eles têm, esse podcast está bem interessante, e as publicações no Instagram também, né? Com bastante produção de conteúdo dirigido aos pesquisadores e aos participantes de pesquisa. Então, aqui vocês veem algumas dessas produções, né, do que eles estão investindo nesse perfil do Instagram, né, modalidade de registro, consentimento e assentimento, né. Então, o podcast está bem interessante, eu sugiro. O nosso site tem muitas informações, né, e agora a gente vai atualizar em breve, esperamos que nos próximos meses a gente tenha um site novo, vamos atualizar para o WordPress, então ele vai ficar com uma cara mais amigável. E a gente está investindo nesse material também queremos fazer material de comunicação, enfim, né, que o CEP seja melhor conhecido na URGS, né, e entre os professores e estudantes. Então, falar um pouquinho dessas resoluções, eu não vou detalhar cada uma, depois eu vou responder essas questões específicas de vocês. Então, essas duas resoluções, elas regulamentam a pesquisa envolvendo seres humanos, e a 510, ela detalha mais normas aplicáveis à pesquisa em ciências humanas e sociais. Então, eu sugiro fortemente que vocês leiam essas resoluções, principalmente a 510, que muitas questões estão ali bem detalhadas e muitas dúvidas que vocês têm são sanadas ali, né? Então, a resolução tem questões bem claras ali. Sugiro também o que a CONEP faz. Como a 510, então as duas resoluções, né? Uma é de 2012 e outra de 2016. Então, muita coisa tem mudado. Por exemplo, durante a pandemia, há muitos protocolos novos em relação a vacinas, em relação à Covid, né? E eles têm lançado, a CONEP lança cartas circulares que complementam as resoluções. E aqui eu sugiro duas cartas circulares, a de número 110, de 2017, que fala do preenchimento da plataforma Brasil em pesquisas com metodologias próprias das ciências humanas, e a carta circular número 1 de 2021, orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual, já que muitas das pesquisas sendo realizadas durante esse período, e eu imagino que essa é uma dúvida de vocês também, né? São as pesquisas realizadas por meio virtual, então, entrevistas por videoconferência, formulários e tal. Então, essa carta circular traz orientações, procedimentos, né, cuidados que deve-se ter, né, na preservação desses dados, uma série de questões eles levantam ali. Então, eu sugiro essas duas cartas circulares. Elas são facilmente encontráveis no site da CONEP, né? Aqui a plataforma Brasil, que é a plataforma a qual a gente submete os projetos. Então, só respondendo, antes de eu ir para a discussão, respondendo uma pergunta mais inicial, né? Como que eu submeto um projeto de pesquisa à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa na URGS? Primeiro, todas as pesquisas, elas são de responsabilidade dos professores que têm vínculo com a universidade. Então, as teses que estão sendo realizadas agora no PPGE, elas têm que ser, o projeto tem que ser submetido ao sistema de pesquisa, não sei qual Compesc que vocês se dirigem, se é a Compesc da educação, ou a Compesc, né, das unidades de cada professor. Eu sei que é Nós temos uma Compesc própria, professora. Ótimo. Então, perfeito. Então, submete o projeto na Compesc. Então, por exemplo, o professor Dante tem vários orientandos, sei lá, né? Então, a pesquisa vai no nome do professor Dante e o doutorando, ele é assistente de pesquisa. Passa pela Compesc, estendo a aprovação, o projeto é submetido na plataforma Brasil, que é esta plataforma aí que eu estou mostrando a interface, tá?
Na plataforma Brasil, tem um modo da gente depois saber, né? A Secretaria verifica se o projeto, a gente só avalia os projetos que estiverem cadastrados no sistema de pesquisa da URGS, né? Por isso ele tem que passar pela Compesc, só que os sistemas não são interligados. Então, submete à Compesc e depois, tendo a aprovação, se submete na plataforma Brasil, e aí tem várias questões ali, né? E por isso que é importante aquela carta circular, porque essa é uma das críticas, a plataforma Brasil, ela foi pensada muito para a pesquisa clínica, né? Então, algumas pesquisas nossas, que nós fazemos, não se adaptam, por isso aquela carta circular é importante, adaptar, né, a linguagem, enfim, algumas coisas para que se possa submeter o projeto. Tá? Depois eu posso falar de mais alguns detalhes. Nós, como Comitê de Ética, recebemos os projetos a partir da Plataforma Brasil e por ali que é emitido o parecer de pendências ou aprovação. Tá? Depois eu volto com mais detalhes. Eu só quero comentar um pouco dessa questão da formação dos pesquisadores, né? Então, a partir de alguns materiais alguns textos que estão disponíveis online, enfim, que estão discutindo a questão ética na pesquisa, especificamente em educação, né? Então, alguns desses autores que eu trago aqui, como a Mônica de Lafare, Isabel de Carvalho, Marcos Vilela Pereira, Débora Diniz, Jefferson Mainardes, e as produções da ANPED, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, né? Então, uma das questões que é importante é pensar essa temática de regulação da pesquisa muito mais como um assunto de formação em pesquisa do que regulação e controle, né? Então, de que modo que as nossas pesquisas estão preocupadas e demonstram preocupação com a ética na pesquisa, o cuidado com os participantes, o respeito ao direito, né, respeito à dignidade dos participantes da minha pesquisa. Então, essa é uma questão de formação mais do que de regulação. A Plataforma Brasil não é a plataforma ideal, vamos dizer assim, para as nossas pesquisas, mas ela é adaptável e os CEPs estão cada vez mais se preparando para receber projetos dos mais diferentes tipos, né? Então, isso é uma coisa que eu quero enfatizar, a importância para a nossa formação. Eu estou participando do CEP já, então, há mais de 5 anos, e eu aprendi muito nesse período, e tanto avaliando projetos, né, como percebendo como muitas vezes pesquisadores de qualquer área, não só da educação, como de outras áreas, às vezes têm descuidos que são, assim, são coisas que a gente vê assim, que como as pessoas não param para pensar sobre essas questões de ética na pesquisa, e tem erros terríveis com os participantes, né? E a gente tenta, de algum modo, minimizar e fazer esse trabalho pedagógico também, né? O Leandro pergunta sobre a LGPD. Pois então, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é algo que está nos preocupando, a gente está atento, estamos começando sim a considerar na análise do CEP, né? Mas ainda tem muitas controvérsias na LGPD e a gente está se apropriando, né? Uma das questões é que todas as pesquisas devem preservar o anonimato, por exemplo, né? Sendo que algumas pesquisas da área da educação, o anonimato não é importante, pelo contrário, né? O fato, por exemplo, se eu vou pesquisar fazer um trabalho de história oral, né, com uma comunidade, enfim. O anonimato não é algo que é importante, geralmente dá visibilidade para algumas pessoas, é a importância do trabalho. Então, tem algumas questões que a gente está ainda discutindo, mas isso já está começando a ser considerado, tá? Mas isso ainda estamos pensando como nós vamos fazer daqui por diante. Então, aqui também outra questão aqui, então, revisar noções e conceitos, né? Pensar em princípios éticos mais próximas às bases conceituais do campo educacional, que essa é uma questão,
né? E pensar a complexidade dos dilemas éticos que nós temos nas nossas pesquisas, além dos limites impostos por uma normativa, né? E aí a importância dessa discussão que as entidades estão fazendo justamente para aperfeiçoar o sistema e que ele dê conta e responda de modo mais próximo às nossas pesquisas, né? Então, por exemplo, quais os dilemas éticos que a gente tem? Quais são os dilemas éticos nas nossas pesquisas? Como a nossa formação como pesquisadores nos prepara para enfrentar essas questões? Então, assim, a gente no CEP recebe às vezes muitas denúncias de projetos, né? Vou dar, assim, 2 exemplos. Há pouco tempo, uma pesquisa feita, inclusive, acho que era um TCC, e como está se usando muito o espaço virtual, né, formulários, pesquisas online e tal, e aí o pesquisador, acho que era o aluno, o seu orientador, lançaram uma pesquisa virtual em que se dizia assim, quem responder essa pesquisa vai ganhar um voucher nas lojas americanas, por exemplo. E essa denúncia chegou a nós, quer dizer, isso é o tipo da coisa que não pode ser feito, de modo nenhum. Eu não posso prometer, quer dizer, a participação na pesquisa tem que ser, o consentimento para participar da pesquisa tem que ser claro, não pode ser, no Brasil é proibida a remuneração por participação em pesquisa, diferente de outros países, os Estados Unidos, isso é possível. Né? O Brasil, isso é proibido, não se pode remunerar alguém por participar da pesquisa, a participação na pesquisa é voluntária, né? Então, esse exemplo, ele é um exemplo claro, assim, de falta de uma discussão maior sobre ética na pesquisa, eu não posso fazer isso, né? E mesmo, e outra confusão que se tem, mas a pesquisa é anônima, isso já preserva a ética. Não necessariamente. Não é o anonimato que preserva a ética na pesquisa. Né? Então, são confusões que se fazem em relação a isso. E outro exemplo, esses dias chegou para nós uma consulta de uma pesquisa de mestrado que tinha sido realizado na área da educação, e a pessoa tinha feito, acho que era história oral, alguma coisa assim, e parte de uma dissertação foi feita em 2005, foi publicada num site, tá? Era história e tal. E nessa publicação citava uma pessoa, dizendo que a pessoa teria tido problemas morais, tinha sido alguma coisa assim, e o filho dessa pessoa estava reclamando, que ele não aceitava que o nome do pai, né, tivesse sendo citado daquela maneira. E a pesquisadora nos procurou, tipo assim, o que a gente faz agora? E a orientação, ela disse, não, nós vamos retirar do site, nós vamos retirar da dissertação, que estava online e tal. E o que nós respondemos é que sim, bom, o que ela podia fazer era isso. Nós, como comitê de ética, como nós não avaliamos o trabalho, nós não temos o que fazer, a gente pode, no máximo, orientar. Né? Nós não temos muito o que fazer. Porque, como comitê de ética, nós nos tornamos corresponsáveis pela pesquisa no momento em que nós avaliamos e nós indicamos, né, algumas questões do termo de consentimento, enfim, algumas seguindo essa regulamentação vigente. Então, se o projeto não passou pelo CEP, nós não temos o que fazer. Que aí é aquela pergunta, né, que talvez vocês tenham. Eu já respondo antes. Mas se eu não mandar meu projeto no CEP, o que acontece? Nada. A princípio, não tem nenhuma lei que obrigue, né? Mas se houver algum problema com algum participante, nós não podemos fazer nada como CEP. Nós não somos responsáveis. E aí, assim, inclusive em questão de indenização, como o caso dessa situação, essa situação que eu relatei agora, poderia gerar um processo jurídico, né? Porque a pessoa se sentiu incomodada pela citação do pai. Porque talvez não tenham havido um certo cuidado de fazer devolutiva da entrevista,
de que a pessoa concordasse, soubesse que a pesquisa ia ser publicada no site, né? Isso tudo tem que ser informado para o participante, o que vai ser feito. Então, nós não podemos fazer nada agora em relação a essa pesquisa. Então, o que acontece? Não tem nenhuma lei que vai prender quem não passar a pesquisa no CEP. Mas vocês vão estar melhor amparados com uma pesquisa que foi avaliada em termos éticos. E nós, como comissão de ética, nos tornamos corresponsáveis pelo trabalho. Tá? Então, só para pensar alguns dilemas, depois eu posso trazer outros exemplos. Então, aqui é um pouco da gente pensar essas questões que eu estou falando, de pensar como um tema que tem que estar necessariamente na nossa formação, né? Pensar formação de pesquisa, eu imagino, né, a diversidade de pesquisas, né, que o PPGE tem, né? E a questão da pesquisa tem que ser um tema a ser trabalhado, porque muitas vezes nós da área da educação achamos, bom, tá, eu faço um modelinho de termo lá, de consentimento, tomo alguns cuidados, mas sem saber, sem levar em conta uma série de questões outras, né, que tem regulamentação para isso, e às vezes a gente fica um pouco... falta um respaldo maior da pesquisa, né, e o cuidado com o participante da pesquisa, né? Nem sempre a gente toma todos os cuidados, né? E parece, bom, mas não há risco. É como assim pensar uma pesquisa com vacina, há muitos mais riscos uma pesquisa que eu faço no campo da educação, ok, né? Mas os riscos são de outra ordem, né? Mas eles continuam, eles existem, né? Depois eu vou dar outros exemplos também em algumas pesquisas que a gente tem avaliado. Então, aqui a questão que esses autores têm fortalecido, têm reforçado, é a importância para a formação do pesquisador, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou ler, que eu acho que é importante isso que eu estou falando, né? Se dispositivos reguladores alheios ao ofício de pesquisar e de seus atravessamentos com a ética impõem a obediência de normas através do preenchimento de formulários, está se falando mais de espaços de controle legal que de movimentos reflexivos que permitam problematizar as questões entre ética e ciência. Então, a questão é resgatar essa dimensão, né, da formação formativa na pesquisa, que às vezes ela é sequestrada por essa discussão da normativa. E a gente começa a entender também, quando a gente vai entendendo melhor esses processos, o quanto que essa aparente burocracia, ela ajuda o pesquisador, ela dá um respaldo ao pesquisador. E os CEPs, como o nosso, têm se esforçado para que as especificidades das pesquisas em todas as áreas sejam contempladas, independente se são da área das ciências, da área da pesquisa clínica ou ciências humanas e sociais, né? E essa questão, ela tem que transcender a preocupação de preencher formulários, de preencher a Plataforma Brasil, de preencher atender essa burocracia. A ANPED, ela criou uma comissão dentro da associação que é específica sobre ética na pesquisa, e eles têm lançado alguns documentos, né? Inclusive tem um documento que é tipo um e-book, que está no site da ANPED, que eu sugiro que vocês tenham acesso, que tem vários verbetes, eles estão produzindo verbetes sobre ética na pesquisa em educação, né? Questões bem específicas. E a ANPED continua sendo uma instância de pressão para que as normativas cada vez mais contemplem a área, né? Não é uma questão muito fácil, mas, enfim, a ANPED está nessa luta há bastante tempo. Eles levantaram nesse material alguns princípios, né, possíveis, porque várias associações de pesquisadores de educação no mundo inteiro já conseguiram elaborar esses princípios éticos que todas as pesquisas devem ter, né? Então, a ANPED reuniu e fez alguns, eu vou ler aqui para a gente pensar, e para que vocês possam pensar também como vocês estão contemplando essas questões nas pesquisas. Então, todas as pesquisas que envolvam seres humanos
devem ter como princípio fundante a dignidade da pessoa humana. Isso implica no respeito aos participantes, consentimento. O participante precisa saber que ele está participando de uma pesquisa, qual é a implicação da sua participação, o que isso, se há algum risco, se há algum benefício dessa participação, né? Ele tem que saber os potenciais riscos que ele pode ter, e as pesquisas na área da educação também têm riscos, que pode ser um constrangimento, pode ser cansaço, pode ser a exposição do nome, enfim, pode ter vários tipos de risco. Não é um risco de morte, como um experimento de vacina, enfim, né, ou uma doença, mas também há riscos, né? Então, avaliação cuidadosa dos potenciais riscos dos participantes, compromisso com o benefício individual, social e coletivo das pesquisas. Há muitos relatos, certamente vocês ouviram algum, de pesquisas feitas, por exemplo, em comunidades vulneráveis, como indígenas, como moradores de rua, enfim, que a pessoa, e eu ouço vários relatos desse tipo, o pesquisador, com toda boa vontade, faz a pesquisação com aquela comunidade, faz a sua tese, a sua dissertação, ganha um prêmio, é condecorado, ganha bolsa e tal, e a comunidade nunca recebe retorno disso, não fica sabendo de nada, né? Por exemplo, né? É uma questão, então, qual é o compromisso que eu tenho com a comunidade com a qual eu pesquisei, né? Isso acontece também com escola, com professores, com alunos, né? Respeito aos direitos humanos e autonomia da vontade. Então, o participante tem o direito a querer participar de uma pesquisa e não querer, e desistir no meio do caminho. Por exemplo, uma coisa que é comum, professor, né? A gente faz a pesquisa com a nossa turma. Ah, mas eu sou professora dessa turma, vou fazer uma pesquisa. As coisas estão acontecendo na aula são tão legais que eu vou transformar numa pesquisa. Só que eu não aviso meus alunos. Isso não pode. Eles têm que saber que, naquele momento, eles estão participando de uma pesquisa. E se algum aluno da minha turma não quiser participar, ele tem todo o direito de não participar. E essa não participação dele não vai prejudicar a avaliação dele, por exemplo, né? Na minha disciplina. Eu fiz a minha disciplina, tenho 30 alunos, 2 não querem participar, ok. A avaliação dele não vai ficar comprometida por causa disso. Isso tem que ficar muito claro. Tá? Isso é um exemplo. Outro princípio, emprego de padrões elevados de pesquisa, integridade, honestidade, transparência e verdade. Que é isso, né? A transparência. Eu não posso simplesmente começar uma pesquisa e os participantes não saberem que isso está acontecendo, né? Eu tenho que saber, por exemplo, a minha foto vai ser utilizada, vai ser publicada, vai aparecer em algum site, vai estar no Lume, vai estar disponível, eu autorizo que a minha foto seja publicada, ou uma criança, os pais autorizaram que as crianças apareçam, né? Aí a gente pode dar vários exemplos. Defesa dos valores democráticos, da justiça e da equidade, responsabilidade social. Opa. Então, principalmente esses. Esses abarcam várias das questões, né? Vocês viram aqui que eu mostrei algumas imagens aqui, se vocês prestarem atenção, são todas imagens de salas de aula. Essa é uma série de um fotógrafo chama Julian German, e ele fotografou salas de aula no mundo inteiro. Então, um pouco assim, vocês olhando algumas dessas imagens, dá para ver assim as diferenças culturais, sociais, né, linguísticas, de organização da sala. Algumas salas de aula são muito precárias, outras são mais equipadas, algumas têm só meninas, têm só meninos, umas têm uniforme, outras não têm uniforme, enfim. Dá para pensar várias questões a partir dessas imagens, eu gosto muito de pensar a partir delas, e dá para pensar também em relação à ética na pesquisa, né, com cada uma dessas turmas e salas de aula. E aí a pergunta é a gente pensar de que modo estou considerando os aspectos éticos da minha pesquisa em educação.
né? Aqui a série Classroom Portrait, Julian Jano. Tá? Que tem várias salas de aula, um pouco para a gente pensar esses ambientes, né, educativos.